Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa, capítulo 2, exercício número 59. Vamos ao enunciado. Considere um bastão sólido de formato cilíndrico, comprimento de 0,15 metros e diâmetro de 0,05 metros. A superfície superior e inferior do bastão são mantidas a temperaturas constantes de 20 graus Celsius e 95 graus Celsius, respectivamente, enquanto a superfície lateral é perfeitamente isolada. Determine a taxa de transferência de calor através do bastão de A. Cobre, K igual 380 watts por metro Kelvin. B. Aço, K igual 18 watts por metro Kelvin. E C. Granito, K igual a 1,2 watt por metro Kelvin. Bom, o objetivo aí do exercício, na letra A, B e C, é determinar a taxa de transferência de calor através do bastão. Então, para começar aí a resolução, vou fazer a representação do bastão, que tem um formato cilíndrico, comprimento de 0,15 metros e um diâmetro de 0,05 metro. Então, representar aqui um bastão Então, vamos ter aqui que esse bastão tem um diâmetro de 0,05 metros. Vamos representar aqui que ele possui um comprimento L de 0,15 metros. E aí sabemos que a superfície superior, mantida a 20 graus Celsius, então aqui a superfície tem a temperatura de 20 graus Celsius, e a inferior de 95 graus Celsius. E além disso, sabemos aí que a superfície lateral, ela está perfeitamente isolada. Então aqui, ó, toda essa parte, que é a superfície lateral aí do cilindro, ela está isolada, tá? Então, a partir aí do nosso esquema, temos aí a taxa de transferência de calor, ela ocorre da temperatura maior para menor, e ela vai ocorrer aí em uma única direção, que vai ser na direção axial do bastão. Aqui está o sentido da taxa de transferência de calor. Então, a gente pode colocar aí as hipóteses que estamos considerando para resolver o problema. Primeira condição aí que podemos considerar, que a transferência de calor aí por condução, né, que é o que acontece aí no bastão, é permanente e unidimensional, tá? Que é na direção axial. Aí temos propriedades térmicas são constantes, tá? Que são aí os coeficientes de condutividade térmicas que foram fornecidos aí para 3 materiais diferentes, tá? E temos aí temperaturas aí são mantidas, né? Aí constantes nas superfícies, tá? A partir dessas considerações, podemos aí escrever que a taxa de transferência de calor por condução é dada pela condutividade térmica, K, vezes a área transversal, por onde é transferida, dividido pelo comprimento L, vezes a diferença de temperatura, que é a temperatura aí na superfície inferior,
menos a temperatura na superfície superior, tá? Que é por onde ocorre aí a direção, né, da transferência de calor da superfície inferior para a superior. Se a gente equacionar aqui essa equação, a gente passa esse Ka dividindo, a gente pode escrever como sendo Ti menos Ts dividido por L sobre Ka. Só para referenciar, esse termo aqui representa a resistência por condução, tá? É a resistência que o calor enfrenta ao passar aqui pelo sólido, tá? Do bastão, que vão ser 3 materiais diferentes que a gente vai calcular e vai verificar o que acontece com essa taxa de transferência de calor. Falando agora aqui da área, a área tem que ser a área de seção transversal, que é a área da circunferência. Ó, aqui está a área de seção transversal. A área é dada pela equação de π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor vai ser igual. Vamos deixar ela em função de K, já que temos que calcular aí 3 valores de K diferentes. Então, vamos escrever a área, que é π, colocando o diâmetro, que é de 0,05 ao quadrado, que fica em metro quadrado, dividido por 4, aí vezes o comprimento L é de 0,15 metros, que multiplica aí a diferença de temperatura, T menos Ts, que é 95 menos 20, as duas unidades estão em graus Celsius, que vai multiplicar aí o valor da condutividade térmica K. Então, primeiramente, vamos deixar aí a equação da taxa de transferência de calor em função da constante K. Então, vamos ter aí, que é deixar em função de π também, então fica 0,05 ao quadrado, aí vezes 95 menos 20, dividido por 4 vezes 0,15. Então, a gente tem aí 0,3125 π, né? Aqui vai sobrar, corta o metro com quadrado, fica na unidade metro, vou colocar aqui entre parênteses, vezes graus Celsius, que multiplica aí o K, tá? Então, achamos a taxa de transferência de calor através do bastão em função aí da condutividade térmica, que depende do material. Aí a gente pode calcular para cada material, começando pela letra A, que é o cobre. O K é 380 watts por metro Kelvin. Vou trocar o Kelvin por graus Celsius, tá? Então, para a letra A, a gente vai poder escrever que a taxa de transferência de calor é igual a 0,3125 π, aí, metro vezes graus Celsius, que multiplica o K, que é de 380 watts por metro, vou colocar em graus Celsius, porque a variação de 1 grau Kelvin é igual à variação de 1 grau Celsius, né? Grau Kelvin que a gente tem, que é dado aqui. Então, esse termo corta com esse, o metro vai cortar com o metro, vai sobrar a unidade de watt, que é a unidade aí de taxa de transferência de calor. 0,3125, que multiplica o π, que multiplica o 380. Então, a gente tem aí a taxa de transferência de calor igual a 373, arredondando aqui esse 0,6,1 em watts. Para a letra B, a gente vai ter aí que o K é 18 watts por metro Kelvin. Então, temos aí que a taxa de transferência de calor vai ser 0,3125 π, que multiplica metro graus Celsius, que multiplica aí 18 watts por metro graus Celsius. Graus Celsius corta com graus Celsius, metro corta com metro. Temos aí que a taxa de transferência de calor para o aço vai ser de 0,3125, que multiplica o π, que multiplica o 18. Então, temos aí 17, arredondando aí o 67 para 7, 17,7 watts é a taxa de transferência de calor para
o aço. E na letra C, ele dá aí o granito, que é de 1,2. Então, para a letra C, a gente tem que a taxa de transferência de calor é 0,3125 π, que multiplica metro grau Celsius, que multiplica 1,2 watt por metro grau Celsius. Grau Celsius corta um grau Celsius, metro com metro. Taxa de transferência de calor através do granito vai ser dada por 0,3125 vezes aí o π vezes 1,2. A gente tem aí o valor de 1, arredondando aqui o 17, 1,2 watts, tá? Ou seja, temos aí o cobre, que possui aí uma condutividade térmica maior, né, de 380, ou seja, por ele passa aí uma quantidade de calor muito maior que o aço, que tem uma condutividade térmica bem menor, né, e passa bem menos ainda pelo granito, que tem uma condutividade térmica bem baixíssima. Por quê? Porque a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à condutividade térmica. Então, quanto maior a condutividade térmica, maior a taxa de transferência de calor. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!